E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Retcons e Afins. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Gente, já vou começar falando sobre a narração. A narração é totalmente fictícia, tá? O vídeo foi feito apenas para entretenimento de vocês. Nada do que aconteceu é real. Não levem pro coração. Eu sei que às vezes fica difícil, que o personagem é um fela da gaita, que a mocinha só se estrupia e não acorda pra vida, mas se não for assim, gente, não tem história, não tem enredo. A história começa e já termina, sem um contexto, entende? Esses dias eu encontrei bastante história, só que eu tô meio assim porque eu tô postando histórias diferentes de sobrenatural. E eu tô vendo, gente, que não tá tendo visualização. Tanto quanto as que tem tiro e porrada e bomba. Vocês sabem, né? As que tem tiro e porrada e bomba são aquelas que as mocinhas sofrem, que só se ferram, que no fim do último capítulo, no final dos 5 segundos, aí ela tem o seu final feliz. Essas sim estão sendo visualizadas. Eu vou começar a postar de novo, gente, porque eu preciso de visualização, eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que comprar fralda para minha filha, eu tenho que comprar comida para meus filhos, vocês estão entendendo? Eu acho que eu vou postar essas de sobrenatural só uma vez por semana, 2 vezes, não sei, eu tô pensando aqui para ver como é que vai ficar. E quando eu decidir, eu vou falar pra vocês. Domingo agora não teremos história, porque as visualizações são baixíssimas. Vocês estão descansando e eu vou começar a descansar também. Quer dizer, vou usar o domingo pra fazer uma faxina completa na minha casa, porque o resto da semana eu tô aqui nos canais e eu não tenho muito tempo. Então, gente, por hoje é só isso mesmo. Espero que vocês gostem do vídeo. Se vocês gostarem ou se não gostarem, por gentileza, gente, curtam mesmo assim, tá? Não se esqueçam de ir para o vídeo, que é de graça, 3 vezes na semana. E você já ajuda aqui sua ADM, tá? Um beijo e até logo! Eu era a namorada troféu perfeita, doce, curvilínea e interpretando o papel de uma bela sem cérebro. O ridiculamente poderoso Sr. Watkins me mimava completamente, até o dia em que o ouvi conversando com um amigo. Nathan, Harper Henderson vai voltar para os Estados Unidos em breve. O que você vai fazer com aquele seu canário? Um canário? Ela é só um brinquedo para me entreter. Quando Harper voltar, obviamente você vai ter que lidar com ela. Foi aí que percebi. Eu não era apenas uma namorada troféu. Eu era uma substituta, e a original estava voltando para casa. Minha vida confortável estava prestes a acabar. Mas o que eles não sabiam era que eu só estava nisso pelo dinheiro, nunca por amor. 4 anos como o canário dele, e eu tinha juntado uma bela poupança. Finalmente poderia desistir de tudo e estudar no exterior. As palavras dele se repetiam na minha mente sem parar. Meu coração batia forte contra as costelas. Então, os 4 anos de carinho de Nathan Watkins tinham sido apenas uma atuação. Para eles, eu não passava de um brinquedo, algo para ser usado e descartado à vontade. Voltei para o closet. A parede de bolsas Hermès me recebeu, e um sorriso apareceu no meu rosto. Hora dos meus pequenos investimentos darem resultado. Imediatamente, entrei em contato com um revendedor de artigos de luxo, pronta para transformar minha parede de bolsas de grife em dinheiro. Sou estudante de piano. Vim do nada, mas era talentosa o suficiente para conseguir uma bolsa integral para a faculdade. Mas logo depois que comecei, minha avó, a mulher que me criou, ficou gravemente doente. Afundei em dívidas tentando salvá-la. No fim, ela não conseguiu resistir. Eu estava prestes a abandonar a faculdade para pagar os empréstimos quando conheci Nathan Watkins. Pelo dinheiro, me transformei na idiota perfeita para ele. Bonita, materialista e completamente dependente. E assim, 4 anos se passaram. Agora que eu tinha economizado o suficiente para pagar os estudos no exterior, finalmente podia ir embora. Comecei a fazer meus preparativos, meu plano de fuga se encaixando perfeitamente. Naquela noite, Nathan chegou em casa cheirando a álcool. Foi quase instintivo. Imediatamente amoleci, me aproximando dele e murmurando palavras doces sobre o dia dele. Eu fazia isso há 4 anos, interpretando o papel de sua distração calorosa e obediente. Os olhos de Nathan estavam turvos pela bebida. Ele me puxou para os braços. Me beije. Obedeci e levantei o rosto. Mas então ele murmurou outro nome, a voz cheia de uma ternura que nunca tinha usado comigo. Harper. Meu corpo ficou rígido por um segundo. Baixei os olhos para esconder a tempestade dentro deles. Durante 4 anos, Nathan sempre me chamou de Harper. Eu o corrigi uma vez, dizendo que meu nome era Aubrey. Mas ele apenas acariciou meu cabelo e disse: Todo mundo te chama de Aubrey. Eu vou te chamar de Harper. É nosso nome especial. Naquela época, eu realmente acreditei nele. Achei que era a forma especial dele mostrar que me amava. Que ridículo. Uma onda de náusea subiu pela minha garganta, mas continuei retribuindo seu carinho com perfeição.
Até eu estar segura dentro de um avião deixando o país, ainda precisava manter meu sugar daddy satisfeito. A noite passou como um borrão. Na manhã seguinte, acordei com dores nas costas. Nathan já estava ao lado da cama, ajeitando as abotoaduras. Diferente de antes, sua expressão estava distante e fria. Havia até um traço de nojo. Revirei os olhos por dentro, como se eu não fosse quem deveria estar enojada. Ele estava arrumando a gravata. Saí da cama e tentei ajeitá-la para ele. Mas ele recuou como se tivesse levado um choque. Não me toque, disse friamente. Minha mão congelou no ar. Fiz uma expressão magoada e um bico provocante. Nathan, por que você está assim? Ele pareceu perceber que tinha exagerado. Seu rosto voltou a ficar neutro enquanto ele tirava um cartão preto da carteira e o jogava no chão. Pela noite passada. Já fazia muito tempo que ele não tratava nossa relação de forma tão abertamente transacional. Uma emoção estranha passou por mim, mas fiz minha melhor expressão gananciosa e agradeci várias vezes. Nathan apenas soltou um pequeno riso de desprezo e se virou para sair. Antes de ir embora, deixou uma última ordem. Meu motorista vai te buscar esta tarde. Esteja pronta. Olhei para o cartão preto no chão e sorri por dentro com desprezo. Tão barato. Um cheque teria sido muito mais prático. Agora eu teria o trabalho de sacar o dinheiro. Assim que Nathan saiu, enviei um e-mail para o professor que estava me oferecendo uma vaga para estudar no exterior, dizendo que estava pronta para começar no outono. Recebi uma resposta entusiasmada quase imediatamente. 3 meses. Eu só precisava aguentar mais 3 meses. Reddit Contos e afins. Naquela tarde, Nathan me levou para uma maratona de compras no shopping mais exclusivo. Ele estava de um humor raro, fazendo com que eu experimentasse os vestidos e joias de grife mais recentes da temporada. Ele se sentou no sofá com expressão séria, ocasionalmente assentindo ou franzindo a testa enquanto avaliava se as roupas e joias combinavam comigo. No fim, escolheu algumas roupas e um conjunto de joias de safira, mas, em vez de me dar, entregou tudo ao assistente e mandou que embalassem. Os vendedores ao redor me lançaram olhares de pena e desprezo. Naquele instante, entendi tudo. Ele só estava usando meu corpo como referência para escolher um guarda-roupa inteiro para o antigo amor dele, que estava prestes a voltar para o país. Eu não passava de um manequim humano. Baixei os olhos, escondendo o brilho sarcástico neles. Acho que ele considerou que eu tinha sido cooperativa o suficiente naquela tarde, porque escolheu casualmente um colar para me dar. Claro, era muito mais barato do que as peças que ele havia escolhido para Harper. Mas minha mente já começou automaticamente a calcular quanto eu poderia conseguir vendendo aquilo. De volta à vila, Nathan deu um tapinha na minha cabeça num gesto falso de carinho. Você deve estar cansada. Tenho um jantar de negócios hoje à noite, então não volto. Fiz a expressão perfeita de decepção e beijei seus lábios. Dessa vez, ele não me afastou. Na verdade, retribuiu o beijo. Compre o que quiser comer. O que quiser, só use o cartão. Se comporte. No segundo em que ele saiu, esfreguei os lábios com força, abri a Amazon e comecei uma onda frenética de compras. Aquele desgraçado. Isso é pela minha dor e sofrimento. Depois verifiquei novamente o saldo da minha conta bancária. Somando todos os depósitos, o total já era enorme. Comecei a preparar meu pedido de visto. Os dias seguintes passaram em um borrão monótono, até que finalmente chegou o dia antes do retorno de Harper. Nathan chegou cedo naquele dia e mandou que eu ficasse na sala enquanto ele me observava da cabeça aos pés. Então fez seu anúncio. Amanhã você vem comigo buscar um amigo. Quem é? Perguntei com falsa curiosidade. Você parece estar levando isso muito a sério, Nathan. Fingi inocência perfeita. Não é importante, respondeu ele. Eu sabia exatamente o que ele estava fazendo. Ele ia me usar, sua namorada conveniente, para provocar Harper e forçá-la a confrontar os próprios sentimentos. Concordei obedientemente. Talvez, vendo o quanto eu era obediente, a consciência fria de Nathan tenha se sentido levemente culpada. Como se estivesse fazendo uma grande caridade, ele acenou com a mão, assinou um cheque e me entregou. Vá comprar algo que goste. Segurei o cheque com as pontas dos dedos tremendo levemente, como se estivesse tão triste que mal conseguia me controlar. Por dentro, porém, eu estava eufórica. Tudo está indo exatamente como planejado. No dia seguinte, Nathan me levou para a festa de boas-vindas de Harper. Eu estava completamente arrumada para a ocasião. Tanto que até Nathan ficou surpreso por alguns segundos quando me viu. Mas no momento em que ele viu Harper, toda a atenção dele desapareceu de mim. Ele não me lançou mais nenhum olhar. Eu era como uma sombra silenciosa atrás dele. Os convidados me observavam com expressões que variavam entre pena e ridículo. Ignorei todos. Finalmente, o olhar curioso de Harper pousou em mim. Ela perguntou em voz baixa. Nathan, quem é ela? Nathan agiu como se tivesse acabado de lembrar que eu estava ali. Passou um braço ao meu redor, me puxando para perto, e anunciou claramente. Minha namorada, Aubrey Morgan. Fiz minha parte e me aconcheguei no abraço dele, mas senti claramente que a mão dele tremia levemente. E Harper? Os olhos dela se encheram de lágrimas quase imediatamente. Ainda assim, ela manteve um sorriso elegante e começou a conversar comigo. Por que você nunca mencionou que estava namorando alguém, Nathan? E sabe, ela até se parece um pouco comigo. Ela inclinou a cabeça com delicadeza. Mas, Nathan,
Você não costumava odiar esse tipo de estilo chamativo? Você sempre dizia que eu ficava melhor com cores simples. Parece que seu gosto mudou bastante ao longo dos anos. Com apenas algumas frases suaves, ela conseguiu me rotular ao mesmo tempo como brega e como substituta. Mantive um leve sorriso no rosto. Não senti absolutamente nada. Só pegue o dinheiro e faça o trabalho, pensei. Vou precisar de muito quando estiver morando sozinha no exterior. Depois do jantar, o grupo de Nathan insistiu em ir para um bar, e eu fui arrastada junto. A música no bar era ensurdecedora. Nathan manteve o braço ao redor de Harper em um canto, os dois tão próximos que pareciam uma única pessoa. Enquanto isso, eu, sua namorada oficial, poderia muito bem ser invisível. Os amigos de Nathan cochichavam entre si, lançando olhares para mim com sorrisos zombeteiros. Aubrey, disse um deles erguendo o copo. Esse é pra você. Obrigado por cuidar tão bem do nosso garoto Nathan todos esses anos. Um homem de aparência desagradável, percebendo o quanto Nathan não se importava, aproximou-se de mim com uma bebida na mão. A implicação em sua voz era tão óbvia que dava náusea. Forcei um sorriso doce e inocente, embora por dentro estivesse chamando ele de idiota. Então empurrei delicadamente o copo dele. Sr. Brooks, eu sou muito fraca para bebida. Acho melhor ir devagar. E daí se você ficar bêbada? Nathan está bem aqui. Outro homem imediatamente acrescentou. Você acha mesmo que Nathan se importaria? Nathan, cujo nome acabara de ser mencionado, nem sequer olhou para nós. Ele e Harper estavam abraçados, sussurrando algo antes de rirem baixinho. Era a aprovação silenciosa dele. Mais uma vez eu era apenas um adereço, uma forma de Nathan provar para Harper o quanto ela era única e especial. Encorajados pela indiferença dele, seus amigos imediatamente me cercaram. Aubrey, você realmente deveria saber qual é o seu lugar. Harper é uma pianista de verdade. Ela ganhou prêmios internacionais. E você? O que sabe fazer além de beber e dar sorrisos falsos? Oh, e gastar dinheiro. O ar se encheu com suas risadas ásperas. Por um momento tudo pareceu surreal. Então era por isso. Eu já toquei piano para Nathan uma vez, mas ele, inexplicavelmente, ficou furioso e me deu um tapa no rosto. Ele rosnou para mim. Se você tocar de novo, mando alguém quebrar suas mãos. Depois disso, tudo relacionado ao piano em nossa casa, até mesmo a partitura que eu tinha desde criança, foi destruído e jogado fora. Então tudo era porque ele achava que eu tocar piano era um insulto à sua preciosa deusa. Copo após copo de álcool foi empurrado para minha mão. Eles me cercaram, me forçando a beber enquanto me destruíam com comentários. Meu estômago estava embrulhado e minha cabeça começava a ficar confusa. Nesse momento, o Sr. Brooks, aquele que tinha brindado comigo antes, usou a bebida como desculpa para passar a mão pela minha cintura. Ele pressionou o corpo contra o meu, o hálito alcoólico atingindo meu rosto enquanto se inclinava, os lábios quase tocando os meus. Aubrey, por que você não vem se divertir de verdade comigo ali? Fiquei completamente rígida e tentei instintivamente me afastar, mas ele apenas apertou ainda mais o braço ao redor de mim. Nathan, que observava tudo friamente de fora, finalmente se mexeu. Ele agarrou o pulso do Sr. Brooks. Afasta ela. Assustado, o homem recuou, murmurando. Ei, era só uma brincadeira. Por que tão sério, Nathan? Uma onda de risadas cúmplices percorreu o grupo. Harper escolheu exatamente esse momento para puxar a manga de Nathan. Nathan, não deixe uma coisinha dessas estragar o clima. O Sr. Brooks e a Aubrey só estão bêbados. Só isso. O jeito como ela falou fez parecer que eu era quem estava dando em cima dele. E de fato, ao ouvir isso, o rosto de Nathan ficou ainda mais sombrio. Ele agarrou meu braço com força. Vamos para casa. O aperto dele doía e meu estômago queimava por causa do álcool. É só um trabalho. Você está sendo paga por isso. Repeti esse mantra várias vezes na minha mente. Aguente firme, Aubrey. Logo você vai conseguir deixar tudo isso para trás. Não vi Nathan durante toda a semana seguinte, e eu fiquei mais do que feliz em ter a casa só para mim. Com Nathan fora, tive mais liberdade para organizar minhas coisas para ir para o exterior. Quando ele finalmente voltou, trouxe Harper com ele. Ela observou a decoração da vila com o ar de uma mulher que já era dona do lugar. Então, com um simples gesto de mão, pediu que os funcionários trouxessem um piano. Uma vez, quase fui expulsa de casa por Nathan apenas por tocar piano. Mas agora, Harper estava ali, trazendo um piano inteiro para si mesma, e Nathan apenas a observava com os olhos cheios de adoração. Nojento. Ah, Aubrey, você está em casa? Ela caminhou até o piano e tocou algumas teclas casualmente. Ouvi dizer que você também tocava piano. Devíamos tocar juntas algum dia. Nathan soltou uma risada de desprezo atrás dela. Ela é uma completa amadora, disse ele friamente. Não chega nem perto de você. Baixei os olhos. Minha mão se fechou em punho inconscientemente, mas mantive um sorriso tímido no rosto. É verdade, eu só brinquei um pouco. Nathan não deixou Harper se mudar para o quarto principal. Ela claramente ficou irritada, mas aceitou. Na tarde seguinte, voltei ao meu quarto para pegar algo. No momento em que empurrei a porta, vi Harper parada ali, segurando minha pulseira. Era a única coisa que minha avó tinha me deixado. Um tremor percorreu meu corpo. O que você está fazendo? Gritei.
Ao me ouvir, ela se virou lentamente, com um sorriso arrogante e provocador. Então soltou os dedos. A pulseira caiu no chão. O estalo da peça quebrando ecoou como um trovão. Congelei. As lágrimas começaram a cair imediatamente. Reggie, contos e afins. Harper. Avancei contra ela, querendo apenas despedaçá-la. O barulho fez Nathan correr para o quarto. Ele entrou apressado, e quando me viu completamente fora de controle, seu rosto escureceu. Aubrey, que diabos há de errado com você? Ele me empurrou com força. A força me fez bater contra um armário. Minha mão direita atingiu a quina, e ela começou a inchar rapidamente. Gritei de dor. Harper imediatamente enterrou o rosto no peito de Nathan, chorando. Nathan, eu só estava curiosa, só estava olhando. E Aubrey tentou me atacar. Eu fiquei com tanto medo. Quando a pulseira quebrou, ela cortou minha mão. Nathan olhou para o gesto assustado dela e então rugiu para mim. Você tentou machucar Harper por causa de uma pulseira estúpida quebrada? Vá para a sala e ajoelhe-se. Não ouse se levantar sem a minha permissão. Naquele momento, meu coração morreu completamente. Eu vi ele proteger a mulher que havia destruído meu bem mais precioso. Vi ele soprar no arranhão quase invisível na mão dela. E entendi que até tentar me defender seria inútil. Caminhei silenciosamente até a sala e me ajoelhei, com as costas eretas. O dorso da minha mão direita estava inchando cada vez mais. Eu estava com medo de que estivesse quebrado. Minha mão. Eu ainda preciso tocar piano. Ainda preciso correr atrás do meu sonho. Naquela noite, quando eu já estava prestes a desmaiar de tanto tempo ajoelhada, Nathan veio até mim. Ele perguntou friamente se eu tinha aprendido a lição. Eu levantei os olhos e disse: Eu não fiz nada de errado. Ele me encarou. A expressão dele ficou feia, como se não acreditasse que seu pequeno canário obediente tivesse ousado desafiá-lo. Então saia, ele gritou. Saia da minha casa. E não ouse voltar até lembrar qual é o seu lugar. Olhei para ele, e de repente sorri. Levantei-me, peguei a mala que já estava pronta, e saí pela porta da frente sem olhar para trás. Um mês depois, eu estava em um avião indo para o exterior. E foi só então que Nathan finalmente lembrou de seu pequeno canário. Ele ordenou que seus homens me encontrassem. Mas tudo o que recebeu foi um relatório nervoso de um subordinado. Senhorita Morgan, ela desapareceu. Quando Nathan Watkins soube pela primeira vez que Aubrey Morgan havia sumido, achou que ela estava fazendo birra. Ele zombou do subordinado que lhe trouxe a notícia. Deixe ela. O que uma pequena canária sem cérebro e indefesa como ela poderia fazer sem ele? Ela voltaria rastejando em menos de 3 dias, implorando por perdão. Mesmo com Harper Henderson ao seu lado, Nathan nunca considerou deixar Aubrey ir. Afinal, um animal obediente e dedicado como ela era difícil de encontrar. Mas 3 dias se passaram, depois meio mês, depois 3 meses. A mulher que ele esperava que voltasse chorando, admitindo seu erro, nunca apareceu. O próprio Nathan nem percebeu que uma nuvem negra pairava sobre ele desde que Aubrey desapareceu, atormentando seu subordinado sem fim. Tchi, parece que ela está realmente se fazendo de difícil dessa vez. Pela primeira vez, Nathan realmente ligou para Aubrey, apenas para receber a mensagem automática. O número que você discou não está mais em serviço. Não está mais em serviço? Um pânico estranho e repentino fez sua respiração falhar na garganta. Ele quebrou violentamente o celular no chão e rugiu para seus homens. Encontrem ela! Vão encontrá-la! Quando a encontrarem, tragam-na de volta imediatamente. Quero ver quem deu coragem para ela fazer isso. Harper Henderson entrou com uma xícara de chá, murmurando suavemente. Nathan, não se exalte tanto por causa de uma mulher assim. Ela não vale a pena. Cai fora! Nathan afastou a mão dela, fazendo o chá respingar por todo o corpo dela. Harper, que nunca havia sido tratada com tanta grosseria por ele, congelou no lugar, o rosto pálido. Após dias de investigação, um de seus homens só conseguiu relatar timidamente. Sr. Watkins, descobrimos que a Sra. Norita Morgan deixou o país há muito tempo. Saiu do país? Enquanto o homem detalhava como Aubrey havia se escondido meticulosamente bem debaixo do nariz dele, reunindo recursos antes de finalmente partir, a expressão de Nathan ficava cada vez mais sombria. Provavelmente nem ele mesmo entendia se sentia mais raiva por ela ter escapado de seu controle ou pânico por tê-la perdido para sempre. E eu, Aubrey Morgan, já estava começando uma nova vida do outro lado do mundo. Sob a orientação cuidadosa do meu mentor, coloquei toda a minha energia no piano. A paixão que fui forçada a enterrar bem fundo por causa de Nathan finalmente florescia. Sempre tive um talento natural, e agora, com orientação de classe mundial e muito esforço, minhas habilidades melhoravam a cada dia. Logo comecei a me destacar no cenário internacional. 5 anos era um tempo suficiente para um pássaro enjaulado se tornar uma fênix. Ganhei vários prêmios internacionais, minha fama crescendo até me tornar um jovem pianista de renome mundial. Agora, eu estava de volta, convidada pela melhor orquestra sinfônica do país para realizar uma turnê solo de concertos. O primeiro show foi bem aqui na Capital City, minha antiga casa. A sala de concertos estava lotada, e eu resisti à pressão para entregar uma apresentação perfeita. Mas, ao me levantar para receber minha reverência, meus olhos encontraram um par na primeira fila que praticamente disparava fogo. Nathan Watkins. Ao lado dele estava Harper Henderson,
meticulosamente vestida, mas incapaz de esconder o constrangimento no rosto. Olhei diretamente para ele e deixei um enorme sorriso surgir no meu rosto. Fico imaginando como ele se sente, sentado ali, ouvindo a performance amadora que ele um dia desprezou. Quando Nathan viu meu sorriso, sua expressão escureceu, a fúria quase transbordando. Mas com o show terminando em alta, não me importava nem um pouco com o que ele estava pensando. Fiquei empolgada. De volta ao meu camarim, o jovem maestro Owen Foster, convidado especial do concerto, esperava por mim. Aubrey, essa cadência foi absolutamente insana. Owen era meu maior fã e um parceiro com quem trabalhei muitas vezes. Ele tinha uma personalidade de Golden Retriever enérgico, sempre capaz de me fazer rir. Quando eu ia responder, a porta do camarim foi escancarada. Nathan Watkins estava parado na porta, o rosto uma máscara tempestuosa, os olhos cheios de raiva. Seu olhar frio me percorreu antes de pousar, com força, em Owen, que estava mais perto de mim. Aubrey! Ele praticamente murmurou o nome entre os dentes cerrados. Não é à toa que você saiu tão facilmente naquela época. Acontece que você já tinha encontrado seu próximo galho para subir. Ele olhou Owen de cima a baixo, os lábios se torcendo em desprezo. Esse é o novo Sugar Daddy que você arrumou? Ele parece esperto, mas será que sabe como você gemia e implorava por mim debaixo dele? Alguns membros da equipe ainda estavam na sala. Eles congelaram, chocados com a cena. Ei, cuidado com o que fala, seu idiota! Owen explodiu, ficando na minha frente de forma protetora. Aubrey é uma artista que conquistou todo o respeito com seu próprio talento e trabalho duro. Dei um tapinha no ombro dele, sinalizando para se acalmar. Então dei um passo à frente para encarar Nathan, com um sorriso zombeteiro. Sr. Watkins. Já se passaram 5 anos. É uma pena ver que não só seu gosto não melhorou, como seus modos básicos e julgamentos se degradaram de forma tão patética. Meu comentário fez o rosto dele ficar pálido. Nesse momento, Harper correu e agarrou o braço de Nathan. Nathan, deveríamos estar felizes que Aubrey é tão bem-sucedida agora. Todos ficamos preocupados quando ela desapareceu. Mas vê-la tão bem, com alguém novo para se apoiar. Eu realmente deveria ficar feliz por ela. Suas palavras pareciam conciliadoras, mas cada frase reforçava as acusações de Nathan. Todos esses anos, e Harper não tinha mudado nada. Nem perdi tempo olhando para ela. Peguei meu celular, liguei para a segurança e pedi que escoltassem os dois para fora. Em poucos instantes, vários guardas chegaram. Nathan me encarou incrédulo, como se não conseguisse aceitar que eu estava fazendo isso com ele. Virei as costas. Sr. Watkins, Srta. Henderson, por favor, tenham um pouco de amor próprio. Vocês não gostariam que isso virasse manchete amanhã, certo? A porta do camarim se fechou. Owen ainda estava furioso. Aubrey, quem são essas pessoas? Eles são uns valentões. Eu apenas sorri. Eles não são ninguém. Meus shows estavam esgotando um após o outro, e minha popularidade disparava pelo país. Reddit, contos e afins. Mas então, quase da noite para o dia, uma onda de trolls online apareceu, determinada a desenterrar os esqueletos do meu armário. Eles pintaram um quadro sensacionalista de como eu tinha ficado com Nathan Watkins, de como vivi como sua mulher mantida em uma gaiola dourada por 4 anos. A história foi moldada para me fazer parecer uma interesseira que dormiu até chegar ao topo. A pior parte? Eles divulgaram aquela foto antiga do bar. A mesma em que o Sr. Brooks estava prestes a me forçar a um beijo. Na imagem parecia que eu estava resistindo apenas pela metade. A internet explodiu imediatamente. O passado vergonhoso da famosa pianista Aubrey Morgan exposto. Brinquedo de um magnata. Meu Deus, ela parece tão elegante, mas era só o brinquedo de um cara rico. Alguém que vendia o próprio corpo agora é artista? A indústria é uma piada. Uma enxurrada de insultos tomou conta das minhas redes sociais. A pressão foi tão grande que vários patrocinadores cancelaram contratos comigo. Minha turnê planejada foi suspensa. Encarando aquelas mentiras e a foto online, um arrepio percorreu minha espinha. Era Nathan. Eu sabia. Dirigi imediatamente até a sede do Watkins Group e invadi o escritório do CEO. Nathan Watkins estava sentado em sua cadeira, observando-me friamente. Não havia surpresa em seu rosto. Nathan, foi você? Exigi, tentando conter a raiva. Ele se recostou, batendo levemente os dedos na mesa. Sorriu. E se foi? E se não foi? Um sorriso arrogante surgiu em seu rosto. Agora você parece como deveria ser, Aubrey. Ele se levantou. Ajoelhe-se, implora. Como você costumava fazer. Admita que estava errada. Diga que não consegue viver sem mim. Faça isso, e eu faço tudo desaparecer. Meu estômago revirou. 5 anos. E ele ainda achava que eu era o mesmo canário preso na gaiola. Mas um pássaro que escapa aprende a voar. Quem dera. Virei-me e saí. Atrás de mim, ouvi sua risada baixa. Ele tinha certeza de que eu voltaria. Quando cheguei ao estúdio, Owen Foster já estava esperando. Aubrey, ouvi tudo. Não se preocupe. A verdade vai aparecer. Conheço hackers de alto nível. Vamos encontrar provas. Um calor se espalhou no meu peito. Finalmente eu tinha amigos de verdade. Nos dias seguintes, Owen e eu trabalhamos reunindo provas. Os hackers rastrearam a origem dos trolls. Os resultados chegaram rápido.
Todas as evidências apontavam para Harper Henderson. Eles até recuperaram conversas dela pagando influenciadores para espalhar os rumores. Então era ela. Soltei uma risada fria. Aquela mulher continuava exatamente a mesma. Mas eu não revelei as provas imediatamente. Durante uma entrevista ao vivo, apenas disse: a verdade fala por si mesma. Quanto aos rumores falsos e fotos manipuladas, confio que a lei dará a resposta final. Minha postura calma fez a opinião pública começar a mudar. Harper entrou em pânico. Ela tentou reforçar os rumores, contatando novamente os trolls. Era exatamente o que estávamos esperando. A equipe de Owen interceptou uma ligação onde ela dava instruções. Com a prova final em mãos, divulgamos o relatório completo na sexta-feira. A reviravolta foi instantânea. Reviravolta chocante. A mente por trás do escândalo é Harper Henderson. Que nojo! Ela não tem talento e faz isso? Estamos com Aubrey. A imagem gentil de Harper desmoronou completamente. Ela se tornou inimiga pública número 1. Minha reputação, por outro lado, disparou ainda mais. Então Nathan apareceu novamente. Ele estava com barba por fazer e parecia cansado. Aubrey, eu não sabia que era Harper. Eu deixei os comentários se espalharem no começo. Só queria te forçar a voltar. Ele tentou segurar minha mão. Eu me afastei. Eu sei que fui um babaca. Mas fiz isso porque te amo. Me dê mais uma chance. Olhei para ele e só senti desprezo. Nathan, não há futuro para nós. Esse navio partiu há muito tempo. Sorri levemente. Que tal o contrário? Você se ajoelha e implora perdão. Talvez eu considere te manter como meu bichinho de estimação. A expressão dele ficou horrível. Eu apenas sorri. Não? Então eu não vou te manter. E fui embora sem olhar para trás. Depois daquele dia, realmente achei que Nathan Watkins sairia da minha vida para sempre. Mas ele deu uma volta completa e começou a me perseguir, muito publicamente. Ele parecia achar que minhas rejeições eram apenas eu me fazendo de difícil. Em cada um dos meus shows, ele enviava centenas de buquês de rosas, enchendo a entrada. Ele também comprava toda a primeira fila VIP para cada apresentação, sempre chegando vestido de forma elegante. Isso estava me deixando completamente louca. E ele, como um relógio, mandava todo tipo de presente extravagante todos os dias. Chegou até a mandar alguém entregar uma pulseira de diamantes idêntica à que tinha sido quebrada. A nota dizia: espero que nosso amor possa ser restaurado, assim como esta pulseira. Aquilo só me deu náusea. O que Nathan provavelmente não percebeu foi que, depois de todo o drama com Harper Henderson, Owen Foster e eu acabamos nos aproximando. Eu já tinha começado a me apaixonar por ele, especialmente depois de vê-lo correndo pela cidade inteira cuidando das coisas por mim. Assim que tudo se resolveu, aceitei quando ele me convidou para sair. Agora estávamos mergulhados na doce e intoxicante névoa de um novo romance. Os grandes gestos de Nathan eram tarde demais. E, honestamente, apenas patéticos. Ordenei à minha assistente que jogasse todos aqueles presentes no lixo e transformei os assentos da primeira fila em um sorteio para fãs nas redes sociais. Instantaneamente, minha popularidade disparou. Quando achei que ele finalmente entenderia o recado, Nathan apareceu em vários veículos de notícias ao mesmo tempo, dando entrevistas sobre seu arrependimento e sua busca pelo amor verdadeiro. Nos artigos, ele ignorava completamente nosso passado, pintando-se como um homem que não soube valorizar o que tinha, mas que agora finalmente havia percebido. De repente, eu tinha me tornado a única musa com quem ele queria passar o resto da vida. Absurdo. Mas esse tipo de história era exatamente o que a internet adorava. As pessoas começaram a fofocar sobre a obsessão do CEO da Watkins pela pianista Aubrey Morgan. Alguns até começaram a torcer por nós. Por um tempo, parecia que ninguém mais prestava atenção na minha música. Percebi que ele estava tentando construir uma nova gaiola para mim, feita de opinião pública e dinheiro. Tudo o que senti foi cansaço. Foi então que Owen tomou a iniciativa. Vamos tornar nosso relacionamento público. Eu sabia que se fizéssemos isso naquele momento, muita gente atacaria Owen online. Balancei a cabeça, mas ele se inclinou e me beijou. Quando se afastou, falou com firmeza. É o melhor jeito. Não suporto te ver tão estressada. A convicção dele me envolveu como um cobertor quente. Deixei minhas preocupações de lado. Durante o bis do meu show, diante de uma plateia lotada e inúmeras câmeras, Owen e eu subimos ao palco de mãos dadas. Então anunciamos nosso relacionamento. O teatro explodiu em aplausos. Nos bastidores, Nathan estava esperando. Ele segurava um buquê de rosas azuis, mas estava com a cabeça baixa, como um galo que perdeu uma luta. Quando viu nossas mãos entrelaçadas, seu rosto se contorceu. Aubrey, você está mentindo para mim, não está? Balancei a cabeça e caminhei até ele, ainda segurando a mão de Owen. Deixe-me apresentar. Este é meu namorado, Owen Foster. Olhei diretamente para Nathan. Devoção tardia é mais barata que terra. Tudo o que você fez, já é tarde demais. Nathan parecia completamente arrasado comigo. Depois disso, ele nunca mais apareceu. Owen e eu demos entrevistas para algumas revistas, conversando sobre como nossa amizade floresceu em amor. A internet ficou louca, nos apoiando com força e falando sobre como tudo aquilo era fofo. De repente, todos aqueles artigos sobre os gestos grandiosos de Nathan pareciam patéticos. Afinal, com Owen e eu tão claramente apaixonados,
A busca inoportuna de Nathan virou uma piada total. Minha carreira no piano estava decolando, e meu relacionamento com Owen estava melhor do que nunca. Então, uma noite, Owen se ajoelhou e pediu em casamento. Com lágrimas de felicidade nos olhos, eu disse sim sem pensar duas vezes. Os dias que se seguiram foram um doce borrão de planejamento de casamento. Mas, certa noite, encontrei Nathan no estacionamento. Ele estava tão magro que parecia um fantasma do que já foi, seu terno antes sob medida pendurado frouxamente em seu corpo. Ele não estava bem. Pude perceber imediatamente. Aubrey, não se case com ele. Por favor, estou implorando. Sua voz estava carregada de desespero. Franzi a testa, não querendo nada com ele. Abri a porta do carro, pronta para sair. Mas era como se ele não me ouvisse. Ele caiu de joelhos com um baque, as mãos agarrando desesperadamente minha perna. Eu estava errado, Aubrey. Eu vou morrer sem você. Por favor, me dê só mais uma chance. Não se case com Owen. Estou implorando. Ele era um desastre patético, com ranho e lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto implorava. Vê-lo assim não me comoveu nem um pouco. Em vez disso, levantei a mão e dei um tapa forte no rosto dele. Nathan, chega desse ato nojento! Minha vida não tem mais nada a ver com você. Cai fora e pare de me deixar doente. Sem olhar duas vezes, entrei no carro e fui embora. Da próxima vez que ouvi falar dele foi porque Nathan estava morto. Morto por Harper Henderson, esfaqueado com uma única facada. Após sua reputação ser destruída, Harper teve um colapso completo. Nathan a internou em um hospital psiquiátrico. Mas, de alguma forma, ela conseguiu escapar e pegar uma faca de cozinha. Seu alvo estava claro. Ela foi direto para Nathan. No momento em que o viu, cravou a faca em seu coração, matando-o ali mesmo. Harper foi presa e agora enfrenta pena de prisão. Esse bizarro caso de assassinato da alta sociedade deu muito assunto para a internet por semanas, com teorias da conspiração circulando por toda parte. Tive um momento fugaz de ironia ao pensar em como Nathan morreu pelas mãos da mulher que um dia colocou em um pedestal. Mas nada disso tinha mais nada a ver comigo. Owen e eu nos casamos como planejado e vivemos uma vida longa e feliz juntos. Fim, que Deus te abençoe.